paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez estou aqui meditando na palavra do Senhor, né, queridos? Vou meditar agora sobre adoração ao Senhor. Esse é um tema muito legal, né? E vou começar lendo aqui em João 4:5, que fala da mulher samaritana. Essa mulher, queridos, ela teve um encontro com Jesus, né? Jesus estava passando por Samaria, era uma idade de Jacó, né, antiga, e tinha um poço. E neste poço, né, Jesus encontrou uma mulher samaritana. E os judeus não se comunicavam com o samaritano, ou passavam até por outro caminho. Porque os judeus adoram em Jerusalém e os samaritanos adoravam nos montes. E aí, querido, Jesus estava ali, viu uma mulher samaritana tirando água, pediu para ela água de beber. E ela falou assim: Senhor, vejo que és profeta, né? Que como pode um judeu pedir água para o samaritano? Aí o Senhor pegou, né? Falou para ela que ele tinha água, que se ela conhecesse o dom de Deus, ele tinha água viva para dar para ela. Um ensinamento e salvação. Aí, queridos, né? Aí Deus estava ensinando essa samaritana. Aí ela pegou, viu que ele era profeta, tudo, pediu água, deu água para ele de beber. E perguntou para ele: Senhor, onde é certo adorar? Nos montes ou em Jerusalém? Aí ele pegou e falou que nem nos montes, nem em Jerusalém. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí, queridos, eu venho trazer essa adoração. Geralmente a nossa alma, ela necessita de adorar algo, alguma coisa, né? E nós temos que adorar ao nosso Deus, porque na Bíblia fala de vários tipos de adoração, né? E adorar em espírito e em verdade, quer dizer, em espírito é nossa mente, nossa alma, e em verdade porque a gente acredita mesmo em Deus, em Jesus, né? E que através do louvor, o louvor tem poder de cura, de libertação, de preencher aquele vazio. Às vezes a gente tá num vazio, a gente canta o louvor, vai enchendo aquele vazio, vai saindo aquela tristeza, aquela opressão, aquelas coisas ruins, né? Então a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele habita no meio dos louvores, né? Que o Senhor ama os louvores, né? E aí eu quero trazer esse tópico. Tipo, se você é ministro de louvor, você adora a Deus, é legal que você faça uma ministração. Ministração no trabalho, né? Você leia uma palavra e cante um louvor, para que fique mais perfeito o seu louvor, né? Aí vamos lá, querido, aqui fala, né? Temos aqui uns tópicos. Aqui em Salmo 22:27 fala: todas as famílias da terra o adorarão, e os limites da terra se converterão e adorarão ao Senhor. Salmo 22:27. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Jó 4:24. Adorar é se render, se entregar de todo o coração e mente. Mente é uma coisa, o coração é sentimento, tá, querido? João 4:5 fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, né? Em João 4:5, onde eu estava orando, lendo, né? Então ela perguntou, né? Onde que deve adorar? Nos montes ou em Jerusalém? Não. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, né? E aí Deus revelou a ela, mostrou a ela o dom de Deus, a salvação, e que ele representaria, ele era a água viva, a salvação, né? E ela era uma adoradora. Ela falava: nossos pais adoravam nos montes, né? Ela falou para Jesus.
ela era uma mulher adoradora e os pais adoravam nos montes. E Jesus revela a ela que nem nos montes, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, onde a gente estiver. E Deus revela que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. E estes, e o Pai, quando você começa a adorar, Ele te procura. Ele já se achega, porque Deus habita no meio dos louvores, né? Em Efésios 4 também fala sobre adoração. E Davi tocava harpas para Saul, quando Saul estava pesado, cheio de espírito maligno. Davi tocava os salmos. Davi escreveu todo o livro de Salmo. E o mal não suportava o louvor, queridos. Em Salmo 133 diz: rendei graça, adoração, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Deus dá entendimento, amor, paz, livra de todo mal. E no louvor também fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos por uma libertação de uma mulher. E aí eles foram presos e na prisão eles louvavam o Senhor na meia-noite, de madrugada, louvando o Senhor. E Deus enviou um anjo para libertar eles. Então, o louvor tem poder de salvação e de libertar do cativeiro físico, cativeiro espiritual, entendeu? Em Salmo 102 também diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. E no Salmo 101 também: cantai a bondade, a justiça, a verdade de Deus, porque Ele te levará a caminhos perfeitos. Essa é a importância do louvor, né? A importância da palavra. Então, todos são importantes, querido. Não só a palavra, mas o louvor é importante, a oração também é muito importante. Então, querido, quando você estiver angustiado, triste, pesado, entendeu? A oração é corpo fechado. Quando você ora, você fecha o corpo todo mal. E o louvor também. Quando você louva, ele some. Porque você fala de Jesus e o mal não suporta o nome de Jesus. Porque a palavra diz: pelo nome de Jesus todo mal se prostra. Então, querido, com esse nome ele não pode. Então, querido, essa é o ensinamento, a direção de Deus, tá? Para hoje. Adore a Deus em espírito e em verdade. Respeite, ame, louve. Queridos, faça os seus louvores. Faça as suas ministrações. E é maravilhoso. E é um dom. Você que é músico, você que toca, saiba que você tem um dom e que Deus, ele renova teus dons a cada dia, a cada manhã. A palavra do Senhor se renova, queridos. Então, adore. Tá triste, adore. Sofrendo, adore. Tá chorando, adore. Cantando, alegre, adore. Adore o Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores de Israel, do povo. Tá bom, queridos? Vou deixar esse louvor, essa meditação para vocês. A paz, querido. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, tá? E vai arrebentar. Deus abençoe.